Olá! De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em pesquisa realizada entre os anos de 2015 e 2018, o grupo de pessoas que se declararam pretas ou pardas foi o único que cresceu. Em 2019, essa parcela da população já representava mais de 56% dos brasileiros. Dos 209,2 milhões de habitantes do nosso país, 19,2 milhões se assumiram como pretos e 89,7 milhões como pardos. Dados coletados em um estudo chamado Empreendedorismo Negro no Brasil, realizado pela Aceleradora de Empresários Negros Preta Hub, da Feira Preta, em parceria com o Plano CDE e o JP Morgan. Empreendedoras e empreendedores negros movimentam 1,7 trilhão por ano no Brasil e mais da metade, cerca de 51% dos brasileiros que empreendem são pretos ou pardos. Destes, 52% são mulheres. E ainda que a maioria se encaixe nas categorias como micro e pequenos empresários, a crescente do empreendedorismo negro pode indicar parte de uma movimentação pela busca de uma vida melhor e por mais representatividade. E quem já atua nesse movimento há um bom tempo, reescrevendo a sua própria história e sendo inspiração para outros empreendedores negros, é o Gilson Ferraz Júnior, administrador de empresas, presidente e diretor de expansão da A Mineira Cafeteria, e ele é o convidado do Ser Empreendedor de hoje. Gilson, seja bem-vindo. E você que trabalha com franquias desde 1994, mas em 2017 que começou com a cafeteria, antes de você falar exclusivamente sobre esse negócio, eu quero que você conte um pouco para nós da sua trajetória empreendedora. O que o fez se tornar empreendedor e ver que é possível inspirar outras pessoas no sentido de ter coragem para ser dono do seu próprio negócio? Obrigado, Miana. Eu vou passar para você em duas fases, só para você ter mais ou menos uma noção. Bom, em primeiro lugar, a primeira fase da minha vida, o que mais me encorajou a sair da zona de conforto foi a percepção e a honestidade de um empresário que observou o meu crescimento e meu desempenho. Ele entendeu que na empresa dele eu já tinha alcançado um grau hierárquico máximo pelos meus adjetivos. Um detalhe, na ocasião eu me recordo bem que acima de minha função tinha uma diretora, diga-se de passagem, muito competente, que além de reunir adjetivos profissionais extremamente competitivos, ela era membro, olha só, da igreja da esposa do presidente, e frequentava e congregavam juntas. É importante salientar que essa profissional ela era negra. Presta atenção. Então, acima do meu grau hierárquico, tinha uma profissional negra, de comunicação perfeita, ética, e não tinha qualquer receio de competitividade. Sendo assim, ela me deu a oportunidade ideal para que eu mostrasse competência, abrindo um campo macro de visão entre eu e o presidente. E aí, ela não me ofuscou. Então, primeiro ponto, eu não fui ofuscado dentro de uma organização para poder mostrar a minha competência. Primeiro ponto. Muito pelo contrário, ela fazia questão de confirmar cotidianamente e reafirmar as minhas competências. Ao receber um convite de trabalho de uma outra empresa, eu levei até essa diretora, respeitando aquele grau hierárquico, sem pestanejar, ela me direcionou para o presidente dessa empresa. Na oportunidade, eu apresentei as portas que estavam se abrindo, um grau hierárquico melhor, uma contrapartida financeira melhor, mais expressivas. Porém, eu não fui até o meu presidente para negociar salário. Eu fui pedir uma opinião do presidente dessa empresa e ele me aconselhou, dizendo: Gilson, caso ocorra alguma coisa de errado, você volta que a sua vaga está garantida. Então, quando ele falou isso, imagina a convicção que me passou, entendeu? Então, eu fui empoderado para essa nova oportunidade. Então, abre aspas. A minha inserção no mundo do empreendedorismo, ela deu-se em virtude de uma liderança transparente, formada por um gestor sincero, aberto, coerente e que passou confiança para mim. Esse profissional, ele agiu de maneira ética em todas as suas ações. Eu saí confiante, em confiar, sabe? Visto que as principais características dele era integridade e honestidade. Então, esse líder, primeiro ponto, ele abre de forma justa e transparente, me motivando. Então, ele acabou potencializando e me transformou de uma forma indireta já em um empresário. Aí tem a segunda fase.
Ao sair dessa primeira empresa, eu me lembro que eu fui para uma organização, estava extremamente descapitalizado, isso é um ponto que você tem que tomar um cuidado. Quando você sai para o mercado empreendedor, tem que estar capitalizado. Eu estava descapitalizado, mas eu fui para uma segunda empresa. E sem uma identificação mais específica de qual rumo eu ia tomar, eu aceitei esse desafio de trabalhar numa outra empresa, internamente, mais competitiva, mais centralizadora. E em pouco tempo, o que era uma função de auxiliar transformou-se em gerente. Foi nesse momento que o chamado gritou. Dentro da organização, eu trabalhava, eu sentia a necessidade de crescimento, expansão, desafios internos, mas acima do meu cargo eu tinha um vice-presidente. Um presidente que soube efetuar uma leitura nas minhas reais necessidades. Mas, quando eu tinha um vice-presidente, eu queria mais. Foi aí que entrou as maiores necessidades dos profissionais que querem sair para ser empreendedores. Primeiro, você tem dentro da empresa buscar uma necessidade fisiológica. Então, eu queria horário de descanso, não tinha. Uma necessidade de segurança, eu queria me sentir seguro no trabalho, estabilidade, trabalhar projetos profissionais, não podia. Eu queria uma necessidade social, eu queria me relacionar mais com as pessoas, também não podia. Necessidade de estima, eu queria ser valorizado nessa empresa, não conseguia. E a necessidade de crescimento. Então, nesse exato momento, quando eu vi que eu não tinha nenhuma dessas necessidades, né, porque era uma organização extremamente conservadora, era uma organização que só pensava em te dar cargo, carro e comissão. E ela acreditava que esses adjetivos era para mim o suficiente. Então, dentro dessa empresa, foi nesse momento que eu senti que não caberia mais eu aí, eu deveria sair para o universo do empreendedorismo, porque eu já estava me tornando um intraempreendedor, né? O empreendedor interno. E essa função é muito perceptível no profissional proativo, né? Esse comportamento, ele é incontrolável e estimulador, pois ele te faz pensar, agir fora da bolha, fora da caixa. Você passa a se comportar como se fosse o dono da empresa, né? Dono do departamento, dono do setor, e com esse objetivo, o que eu acabei fazendo? Eu acabei saindo para o mercado empreendedor, porque eu sabia que eu já estava me tornando talvez um inempregável, não ia dar mais certo trabalhar dentro de uma organização. E nessas jornadas, Gilson, como então quem está assistindo pode pensar assim, olha, qual é o momento então, porque você falou de uma questão muito importante, que é o intraempreendedor, que é aquele que empreende em prol da organização para onde trabalha. Mas tem esse momento em que ele fala, não, é hora que eu tenho que empreender por mim, para mim. E aí você falou a questão da capitalização, né, olha, eu estava descapitalizado. Então, em que momento você tem que unir essa necessidade que você começa a perceber que tem as aptidões, mas que também você tem que ter algumas ferramentas como capital e uma série de outras coisas para estar no mercado. Nesse momento você já sabia exatamente no que queria empreender ou ainda não? A empresa, ela foi a minha referência, porque foi nesse exato momento que eu entrei no segmento de franchise. A empresa, ela abriu a minha referência. Então, eu sabia que eu tinha potencial, né? Mas eu sabia que para mim sair daquela condição de CLT, que é uma condição que te deixa extremamente confortável, é uma zona de conforto. E eu queria dar um passo a mais. Esse passo a mais eu precisava estar esperando que no quinto dia útil não iria entrar mais capital. Ponto. Né? Porque uma das maiores dificuldades que você tem quando você vai para o mercado empreendedor é saber que você começa plantando, depois de um período de tempo você passa a ter retorno sobre o capital intelectual que você investiu, né? Então eu me preparei o seguinte ponto. Eu analisei que perfil de profissional que eu sou. Eu estou nesse exato momento trabalhando porque eu tenho necessidade, porque eu estou encorajado ou porque eu estou enganjado nessa necessidade. Eu estava extremamente encorajado. Eu falei, eu preciso sair. Então, eu senti que já tinha, no paralelo, eu já tinha criado um caminho, né? Um caminho que necessitava de um capital mínimo de divulgação, de apresentação, de comunicação visual, para que eu pudesse mostrar para as demais pessoas. Nós estamos falando, é bom ficar muito claro, que na época não tínhamos o advento da tecnologia. Hoje você tem o advento da tecnologia. Você tem um agente facilitador muito grande que te coloca dentro das empresas, dentro das indústrias, mesmo que seja para fazer aí uma apresentação do produto que você tem, das suas capacidades, das suas competências, né? Eu não tinha esse fator. O que eu tinha o fator era a minha apresentação, minha convicção e o conhecimento que eu tinha. Então, esse antídoto foi necessário, né, para que eu pudesse sair somado, né, a um capital financeiro que eu tive que ter, para poder dar os primeiros passos, e depois as parcerias.
né? Por que as parcerias? Porque eu sabia que para onde eu iria, eu precisava ter parceiros homologados para apresentar a minha pujança no mercado. Mas naquele momento você usou o seu networking que você já tinha feito na empresa? Perfeitamente, perfeitamente. Eu usei a própria estrutura da empresa, nos contatos que eu tinha, e já tinha avisado. Falei, gente, eu não vou ficar nessa área por muito tempo, tá? Não vou ficar nessa função por muito tempo, e eu peço que vocês, no momento oportuno, me atendam. Então, por exemplo, na oportunidade eu era diretor de franchising de uma empresa, e eu manifestava para as pessoas que eu estava vendendo franquias que o Gilson, talvez num segundo momento, ia procurá-los para apresentar a minha consultoria, né? A minha consultoria era extremamente relevante com as necessidades desses clientes que eu já abordava dentro de um regime de CLT. Ela era relevante. Sim. Então, foi esse um dos motivos que me encorajou e eu saí com convicção. Foi aí que veio a Casa da Franquia. Foi aí que surgiu a Casa da Franquia, justamente. Aí que surgiu a oportunidade de eu mostrar que eu já era consultor. Claro que nesse íntere de tempo, no momento em que eu estava já trabalhando em regime de CLT, eu já tinha algumas consultorias em hora extra. Então, quando eu chegava em casa, à noite, eu já tinha algumas consultorias que eu já trabalhava, eu já mostrava para essas consultoras que eu era capaz, que eu não precisava ter o vínculo, esse nome forte dessa empresa que estava atrás, nas minhas costas. E eu já era um Gilson com vida própria, né? Eu já tinha condições de poder entrar para o mercado e trabalhar. Era uma fase de transição, a gente pode dizer assim, você ficou um período fazendo uma transição entre o Gilson CLT e o Gilson empreendedor. Isso, não foi abrupto, não foi uma saída de uma noite para o dia, não, não, não. Foi algo que eu usei como estratégia, sair com lentidão, né? Sair com preparo, né? A essa altura do campeonato, eu já estava com a minha formação encaminhada, já estava já indo para uma pós-graduação. Então, esse momento me deixou encorajado. O network, quando você diz sabiamente, é um network que eu fiz dentro da pós-graduação. Então, dentro da pós-graduação, você trabalhava com N pessoas do meu segmento, que a minha primeira pós-graduação foi no segmento de negócios e oportunidades, isso, marketing, negócios e oportunidades. E eu já tinha, no lado, pessoas, já estavam montando suas próprias empresas, outros eram filhos de empresários que precisavam substituir a função do pai. Então, esse network acabou contribuindo muito para a minha colocação no mercado como casa da franquia. E nesse período, em algum momento você teve algum tipo de dificuldade por ser um empreendedor negro ou isso em nenhum momento influenciou nos seus negócios? Puxa, Mira, essa pergunta é diferente, porque, olha só, eu poderia dizer que existe três perfis de afroempreendedor. Três perfis de afroempreendedor, no meu ponto de vista. O primeiro perfil são aqueles que estimulam, né, o afroempreendedorismo e se insere no universo por uma questão de necessidade. Tá? Então, os principais adjetivos que identificam esse profissional primeiro, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e desemprego. A decisão de iniciar o negócio passa pelo incentivo da família, de amigos. Pô, cara, você é bom. Terceiro, a principal barreira consiste na falta de alta percepção como empreendedor, quer dizer, você é vaidoso, né? Você acha que você é um empreendedor, e a principal barreira consiste também em você ter essa convicção e não dar um passo atrás. Então, esse perfil primeiro é o necessário. Eu poderia dizer, acho que um dado estatístico sobre isso, de 100% dos profissionais que reúnem esse perfil, 46% empreendeu por falta de emprego. E de 100% dos profissionais que reúnem também esse perfil, 83% não tem funcionários e não tem parceiro, que foi aquele que eu disse para você lá atrás. Eu tinha parceiro. Então, eu não me enquadrava num perfil necessidade. Vamos aos engajados. Né? Nos engajados, os principais adjetivos que identificam esse profissional a identificação com a atividade, prazer, senso de oportunidade, desejo de empreender, muitas vezes somado à vontade de exercer uma atividade autoafirmativa, né? Voltada para o público afro, não era meu caso. Né? O afroempreendedorismo, ele é processo de cura da discriminação e oportunidade de trabalho para ele. Né? Ele se demonstrando como afroempreendedor, para ele era uma autoafirmação. Né? Eles se destacam pela autodenominação como afroempreendedores. E eu, na minha oportunidade, nós estamos falando de tantos anos atrás, não tenho esse perfil. De 100% desses profissionais, 29% trabalham em rede,
como parceiros, e eles se priorizam como negros. Eu não, eu sempre me posicionei como profissional, né? Ok. Porque não era, aquela época, já era uma época onde a segregação ela era extremamente ardente, mas eu não poderia me pronunciar quanto a isso. Hoje se pronunciam, né? Então, 31% dos 100% que acreditavam que sua maior qualidade é a articulação da cultura, dos produtos, e alguns trabalhavam por inovação. O meu caso específico, eu sou um afroempreendedor por vocação. E quais são os meus principais adjetivos? Familiaridade com as atividades e desejo de ser autônomo. Às vezes, somados à dificuldade de se adequar no mercado de trabalho, que eu chamo isso de um inimpregável. Quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, eu vi a dificuldade que eu tinha de me expressar com uma pessoa, recursos humanos, que não tinha a mesma aderência à minha função. Então, o recursos humanos ele não tinha conhecimento nenhum do que eu tinha. E me faziam perguntas fechadas, e eu queria perguntas abertas. Quando ele fazia aquelas perguntas, eu me prolongava na pergunta, eu acredito que ele não entendia absolutamente nada, mas ele tinha que decidir, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a necessidade de mostrar um valor independente da raça. Eu estava desassociando o próprio trabalho do empreendedorismo, da luta contra o racismo. Eu não queria que a pessoa me contratasse por eu ser negro. Eu queria que a pessoa me contratasse por eu ser um profissional competente da área, que reúne os adjetivos para poder trabalhar e dar para você o retorno que você queria. Agora, se transformarmos isso em estatística, 51% sempre quis ser empreendedor, dos 100% das pessoas que são que trabalham por vocação, 85% quer evoluir o seu negócio e ampliar a sua empresa em um ano, e 85%, que fui eu, viu a renda, consegui evoluir com a renda. Aí eu fui dentro daquele patamar que eu queria estar. Então, esses foram os adjetivos. Gilson, você que ficou tantos anos aí fazendo essa consultoria, em que momento você falou: "Não, agora é a hora de eu ser dono da minha própria franquia"? Como surgiu aí a Mineira Cafeteria? Surgiu através, por incrível que pareça, de laços de amizade. Foi laços de amizade. Eu tinha um profissional que ele já conhecia o trabalho do Gilson como consultor. E foi engraçado que ele até hoje, né, nós somos sócios, ele era diretor executivo de uma empresa, que é uma fábrica de salgados, e ele manifestou, numa reunião com o presidente dessa empresa, que nós deveríamos aumentar a forma de expansão sem a necessidade de depender apenas de um distribuidor. Então, o dono da empresa falou, mas eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Ele falou, olha, nós estamos vendendo produtos para um distribuidor e o distribuidor ele é tendencioso. Então, você tem uma fábrica de salgado, eu tenho um distribuidor que só comprava pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, e eles tinham 30 qualidades de salgados. Aí o dono da empresa manifestou para ele, mas como que nós poderíamos fazer isso? Ele falou, através de franquias. Ele falou, o dono da empresa falou, mas eu não tenho aderência, não conheço nada sobre o assunto. Ele falou, então tudo bem, o senhor me dá a liberdade de chamar uma pessoa para ser o nosso sócio nesse processo? O dono dessa empresa, dessa indústria, dessa fábrica, ele disse, falou, Sérgio, eu não tenho interesse nenhum em tocar franquias. A franquia toca você. Crie uma pessoa jurídica independente e toque você. Desde que você homologue a minha fábrica como fornecedor oficial da empresa de vocês. Foi aí que ele veio atrás de mim. Ele falou, Gilson, eu tenho uma oportunidade para nós. Eu falei, qual é a oportunidade? E foi muito engraçado que ele falou assim, olha, eu estou querendo montar uma cafeteria e eu quero um sócio, eu quero um sócio para formatar essa franquia para mim. Eu falei, tá, e aí? Ele falou, bom, é aí que eu não tenho capital para investir, eu não tenho nada, eu quero sócio porque você vai entrar com a sua expertise, com sua inteligência de mercado. Eu falei, tá bom, eu topo. Eu levei um ano para fazer a formatação, porque o processo de formatação ele depende de outros profissionais, né? Principalmente na esfera jurídica, que não é a minha formação. E aí, quando eu terminando assim o processo de formatação, ele manifestou para mim, olha, nós temos uma pessoa que foi visitar a fábrica e está interessada em montar. Então, eu tinha papéis na mão. Olha que engraçado. Eu tinha papéis, porque o processo de formatação são documentos inerentes que você pega informação da fábrica, informação de uma cafeteria extremamente incipiente no contexto do franchise. Eu preparei a formatação e foi aí que nós começamos a montar a primeira unidade de cafeteria, né, da Mineira Cafeteria, onde eu criei uma forma de cafeteria em módulos para atender um público pequeno, médio e grande, quer dizer, pequeno investidor,
médio investidor, grande investidor. Nesse momento, você fez um processo aí de teste com essa primeira unidade? Como foi isso para chegar na maturação do negócio? Na verdade, a fábrica ela já tinha uma cafeteria pequena, minúscula, que ela vendia para as pessoas que queriam comprar diretamente na fábrica. Então, o meu case, a minha referência, o meu DRE, né, o demonstrativo do resultado do exercício, eu tirei partindo do princípio dessa pequena cafeteria que tinha. O que eu fiz de diferente? Eu modifiquei a comunicação visual através desse meu sócio. A comunicação visual era muito elitizada, muito refinada. E nós queríamos uma cafeteria, daí que vem o nome, originou-se o nome, a mineira, né? Uma coisa mais humilde, mais tranquila, mais serena, mais sóbria. Foi aí que nós criamos uma comunicação visual mais bairrista, mais territorialista, e demos a oportunidade de homologar apenas, não só os salgados, como outros produtos também, para que eu pudesse ter uma cafeteria classe média, média alta. É isso que ocorreu no primeiro momento. A minha referência, então, veio através de uma fábrica, de uma cafeteria pequena, e eu acabei fazendo essa transformação. Gilson, infelizmente o nosso tempo está acabando. Hoje vocês estão com quantas unidades e qual é o futuro desse negócio? Vamos lá. Eu poderia hoje estar, Nina, com mais de 50 unidades, mas o conceito que eu consegui vender para o meu sócio é uma cafeteria artesanal, é uma franquia artesanal. Então, esse produto, essa cafeteria, ela é um projeto de aposentadoria. Não sei se dá para você entender, porque se fosse um projeto só de crescimento, eu estaria com 50, tinha qualificado todo mundo, porque as pessoas que vêm em busca de uma cafeteria, eles estão capitalizados. Mas o que eu não quero é apenas o dinheiro. Eu quero uma relação de comprometimento. Eu quero alguns adjetivos do franqueado que eu possa futuramente sentar e discutir ideias. Então, o que eu quero como franqueado é uma pessoa que venha agregar. Eu não estou precisando apenas do capital financeiro dele. Isso é muito difícil. Porque você vai encontrar pessoas que falam, eu tenho dinheiro para montar. Ah, mas você tem afinidade com o segmento? Não tenho. Mas você já trabalhou alguma vez com o público? Pessoas? Nunca trabalhei. Ah, então, o que eu fiz? Hoje nós estamos com uma média de 9 unidades, com mais 12 qualificadas. Qual é a diferença? 9 unidades são unidades que eu falo 9 unidades, mas das 9 nós perdemos 2 na pandemia. Né? Na pandemia nós perdemos 2 unidades. Infelizmente não deu para sustentar. Eu acho que até o franqueado ele manifesta para a gente até hoje. O franqueado pediu desculpa de estar fechando uma loja, enquanto deveria ser ao contrário. Eu que deveria estar falando para ele, cara, você me desculpa. Não, ele pediu desculpa. Ele falou, Gilson, eu gosto tanto do que eu tenho que eu vou fechar a loja, eu não aguento mais. Então, na pandemia, nós perdemos 2 e eu já consegui qualificar 12 pessoas, para ser sincero. São pessoas que estão indo em busca de ponto comercial, que depois eu homologo, aí eu faço uma nova entrevista com ele para que eu possa efetivamente celebrar o primeiro pré-contrato e depois um contrato de franquia. Tá certo, então, Gilson, parabéns pelo trabalho. E a gente já deixa aqui o convite para você voltar e contar aí os próximos passos, quem sabe aí já a homologação desses 12 interessados, né? E a gente aguarda que você venha com novas histórias, falando aí desse entusiasmo em ser empreendedor. Parabéns e muito sucesso. Obrigado, fique com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Olha, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, a gente vai continuar falando sobre negócios aqui, como ser empreendedora. A gente vai trazer a história de um casal que empreende junto. Ser empreendedor volta já já. De volta com o Ser Empreendedor e a gente vai falar agora sobre um casal de empreendedores que há 3 anos decidiram unir as habilidades e ter o seu próprio negócio. Olha, a gente vai falar agora com o Alcir Silva, mais conhecido como Cacau, que ele é sócio da sua esposa, a Flávia Rodrigues, que por compromissos não pôde participar hoje com a gente aqui, e vai falar do negócio deles. Olha, eles têm uma empresa de atendimento terapêutico, constelação familiar e mentorias. Alcir, se eu posso te chamar de Cacau, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Me conta o início dessa história em empreender em 2, né, no casal. O que vocês faziam antes? O que aconteceu que vocês disseram? A gente pode empreender juntos. Bem, uma boa tarde a todos, ao seu público. É um prazer poder estar aqui com vocês, né?
A nossa empresa, a Salabona, ela inicia com a Flávia, né? Muito antes, a Flávia, ela é jornalista, né? Ela é psicanalista, eu sou historiador, sou da área da educação, né? Trabalhei muito tempo com turismo também. Depois eu passei a trabalhar nas áreas terapêuticas, assim como ela, né? E como você disse, né, a gente acabou unindo as nossas habilidades, né, de tanto tempo, durante muito tempo, exercendo funções, realizando trabalho para outras empresas e outras pessoas. E aí, como casal, uma conversa em casa, nós caiu a nossa ficha, né? Como, poxa vida, vamos tentar, vamos colocar nossas habilidades em jogo e para ver tudo aquilo que a gente pode realizar juntos, né? E daí deu muito certo, né? A Salabona, a Flávia existe, trabalha com a Salabona desde 2012, né? E já há 4 anos eu me juntei a ela e para poder realizar todos os nossos sonhos e as nossas vontades. Quando a gente fala nesse atendimento terapêutico, constelação familiar e mentorias, para quem está assistindo e entender melhor o que é isso, dá um resumo para a gente, para as pessoas entenderem como é possível isso e como é esse trabalho de vocês. Os dois fazem atendimento, alguém fica só responsável pela área administrativa, os dois fazem tudo ou vocês dividem as funções? Perfeito, nós dividimos as funções, né? Não há de maneira alguma como nós realizarmos tudo isso, né? Senão ficaria bastante confuso. Mas a Flávia, ela é psicanalista, ela é médium, ela é taróloga e ela faz todo esse trabalho terapêutico, né? Nessa linha dela espiritual. E eu trabalho mais nessa parte de mentorias corporativas. E dentro das mentorias corporativas, tem algumas técnicas que eu utilizo. Então, existe a técnica da terapia, da constelação familiar e organizacional, que é direcionado para empresas, né? Então, tem técnicas e produtos que a gente tem também que se chama gestão positiva, que é um trabalho corporativo ligado para a manutenção e o equilíbrio mental dos colaboradores da empresa. Então, assim, nós realizamos coisas distintas, que juntando as nossas qualificações, as nossas qualidades e capacidades, a gente consegue atender os nossos clientes de uma maneira bastante equilibrada, né? Porque nós Sim. pensamos sempre na questão profissional, na questão pessoal e na questão espiritual das pessoas e dos colaboradores das empresas, que é a maneira como eu realizo os meus. Cacau, uma pergunta que eu fiz inclusive para o nosso convidado do bloco anterior, em algum momento, vocês sentiram algum tipo de dificuldade ou não sentiram em ser empreendedores negros? Isso não mudou em nada ou teve algum posicionamento nesse sentido, nesse decorrer da carreira de vocês? Bom, eu acho que quando a gente fala de posicionamento negro, né, das dificuldades do negro, as dificuldades elas estão na sociedade de uma forma geral, né, para os negros. Isso vem desde lá de trás, como minha área é história, eu sempre busco um pouco lá atrás, até a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo negro, ele existe desde sempre, né, desde antes da abolição da escravatura. E é um empreendedorismo negro e feminino, né, que era trabalhado exatamente com as escravas de ganho, que elas pertenciam aos seus senhores, e em outro momento elas faziam seus alimentos para poder vender fora das casas, né? Então, o empreendedorismo ele existe desde sempre. Empreendiam para poder pagar a carta de alforria, né? Exatamente, empreendia para poder pagar a sua própria carta de alforria e dos outros que vinham próximos deles também, né? Então, quando a gente fala de empreender com o negro, está desde sempre, mas muito mais por necessidade e por falta de um outro trabalho, de um outro emprego, né? E hoje a gente fala em empreendedorismo, está muito na moda isso, mas o empreendedorismo negro ele vem desde sempre. E os desafios, eles são todos os desafios que os negros vêm trazendo ao longo de centenas de anos e ao longo de décadas. No seu caso e da Flávia, vocês empreenderam por necessidade ou não? Foi por vocação? Foi por vocação.
foi por vocação, né? Eu sempre tive as minhas funções, minha profissão, ela também a dela, e foi um desafio, né? A gente acha que empreender é a busca daquilo que te desafia. E foi um desafio para nós, como homem, como mulher, principalmente como casal, mas nós nos reconhecemos como pessoas capazes e, através das nossas habilidades, nós resolvemos juntar e levar esse desafio adiante. E vem dando muito certo, e a gente foi muito feliz e se realizando bastante. Quando a Flávia fazia lá os atendimentos e você seguia a sua carreira lá no seu cantinho, e quando você falou: "Olha, a gente conversou e falou: 'Pô, por que que a gente não faz isso junto?'" Como foi então formatar esse negócio a partir do momento que vocês iriam então caminhar juntos? Esse foi, como eu disse, foi um grande desafio, né? Porque a partir desse momento você diz não para toda essa história, para tudo aquilo que você vem realizando para iniciar algo novo, né? Então, a gente olhou para o negócio de uma forma bastante detalhada, né? E foi aí que nós dividimos as funções, aquele que ia cuidar dos atendimentos, aquele que ia cuidar dos projetos, aquele que ia cuidar das questões financeiras da empresa. E principalmente quando a gente fala sobre casal, tudo isso tem que estar muito detalhado, muito certo, sem nenhum tipo de dúvida. E aí eu recebi aqui um material da minha produção dizendo que vocês já faziam atendimento presencial e online, mesmo antes da pandemia. Eu pergunto por quê? Com a pandemia, muitos atendimentos nos mais diversos segmentos partiram através da forma online. Como é isso para vocês? Como é atender? Inclusive, vocês atendem fora do Brasil. Atender online para a gente foi de uma forma bastante natural, né? Todo esse movimento que o mercado teve que fazer de uma hora para outra, que muita gente não soube lidar, não tinha às vezes capacidade técnica para lidar com isso o tempo todo, né? Isso a gente já vinha realizando desde 2017, esse atendimento online direto, né? Nós temos clientes fora do país, tem clientes na Inglaterra, na Irlanda, na Austrália, na China. Então, a questão remota para nós, ela foi algo assim absolutamente natural. Vocês que estão nesse negócio, hoje dá para dizer que, quando a gente pensa em empreender ou em ser CLT ou um prestador de serviço, do ponto de vista financeiro, vale a pena? É uma grana que vocês falam: "Meu, isso dá para eu viver"? Qual que é do ponto de vista financeiro, o objetivo que vocês têm e qual o que vocês já conseguiram conquistar dentro desse objetivo que vocês traçaram? Olha, eu posso dizer por mim, assim, que desde sempre, eu sempre fui um profissional liberal, um empreendedor, né? Então, é desafiador. Isso tem muito a ver com as características de cada pessoa também, essa busca incessante de ser mais, de conseguir mais, de buscar resultados, né? Então, as pessoas que têm esta característica, ser um empreendedor e ser um profissional liberal, assim, é a característica de desta pessoa, né? Isso tem muito a ver conosco, comigo, com a Flávia, né? Então, assim, é sempre desafiador, A média de mas faturamento é quanto? a gente confia muito nas nossas capacidades, assim, né? É muito desafiador. O nosso trabalho ele oscila bastante, né? Mas a gente está falando aí de uma média aí, mínimo que a gente realiza, mínimo de R$ 15.000. Então, do ponto de vista do futuro, a gente sabe até que vocês têm uma outra pegada, o pessoal que trabalha mais com a questão emocional, muita gente até está procurando pós-pandemia trabalhar isso, porque gerou muita ansiedade. E como vocês pretendem, a partir de agora, a gente já está finalizando 2021, 2022 está chegando por aí, o que que vocês pretendem do ponto de vista do negócio? Nós já vínhamos trabalhando isso, né? Desde antes da pandemia, né? Percebendo a necessidade individual de cada pessoa, né? Buscar o reequilíbrio emocional, ter respostas de si mesmo, do seu entendimento de cada um como pessoa e as suas buscas íntimas, e também as questões profissionais, porque a gente não acredita, a gente acredita que as questões profissionais e emocionais e íntimas, elas caminham juntas. Para que o colaborador dê resultados,
positivos, ele tem que estar em equilíbrio, emocionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Então, é um trabalho que a gente já vinha realizando. E a gente crê que a gente vem tendo muita demanda, a demanda é maior ainda para todas essas necessidades que vêm acontecendo lá fora, principalmente depois da pandemia. Né? E aí nós estamos realizando novos projetos, nós estamos tendo novos produtos para poder atender toda essa demanda. Perfeito, então, a gente está falando aqui com o Alcir Silva, conhecido como Cacau, que empreende junto com a sua esposa Flávia, e conta um pouquinho da história deles para nós. Obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, agradeço em meu nome, em nome da Flávia, e desejo excelentes dias para todos vocês. Olha, excelente dia para você também que nos assiste. A gente lembra que você pode conferir na playlist da TV Câmara Campinas que fica no YouTube. Lá a gente tem vários temas que nós discutimos e trazemos vários personagens inspiradores aqui no Ser Empreendedor. Até um próximo programa.